Fala galerinha do nono ano, vamos lá fazer a correção das nossas atividades da aula anterior, né? Começando pela questão número 1 da página número 23, tá? Diz assim, determine o valor das medidas desconhecidas. Então aqui eu tenho na letra A, eu tenho um triângulo, né? Retângulo, onde um dos seus ângulos é 17 graus. Aqui eu tenho, ó, um lado medindo 12 e o outro medindo x. Beleza, aqui é esse valor que eu preciso calcular. A partir do ângulo, eu vou verificar aqui, ó, lado oposto ao ângulo. Então, eu tenho meu cateto oposto, né? Já até coloquei aqui, ó, cateto oposto. E o lado oposto à hipotenusa, eu tenho, ou oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa. Lembrando que nós vimos três razões trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente. Eu tenho que verificar qual deles utiliza cateto oposto e hipotenusa. Se você for verificar, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui eu tenho seno de 17 graus, que é o meu ângulo, cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 17 graus, cateto oposto x, hipotenusa 12. Ah, tio, mas eu não sei quanto é que vale esse ângulo aqui, ó. Você vai lá na página número 20 e vai verificar aqui, ó, 17 graus. Tá aqui, ó, seno de 17 graus, 0,2924, né? E você vai substituir aqui no lugar do seno de 17, 0,2924, igual a x sobre 12. O 12 que está dividindo passa para lá multiplicando, então é 12 vezes 0,2924, que vai dar aproximadamente 3,5, ok? Vamos para a letra B, P de bola. A mesma ideia aqui, ó, ângulo de 63 graus, cateto oposto a ele aqui, ó, 8, né? Oposto ao ângulo, cateto oposto. Oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa. Então, aqui eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Só verificar lá, cateto oposto e hipotenusa, eu tenho que usar o seno, né? Seno de 63 graus igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 63 graus igual cateto oposto 8, hipotenusa x. Aí eu vou lá na minha página número 20, vou procurar o seno de 63 graus. Seno de 63 graus, ó, 0,891. Ok. Ah, tio, mas tem o zero aqui, não tem problema, esse zerinho aqui, tá? X passa para cá multiplicando e esse número vai passar para lá dividindo. Então, ficou x igual a 8 dividido por 0,8910. Fazendo essa divisão lá na sua calculadora, é lógico, né? Isso vai dar aproximadamente 8,979. A mesma coisa na letra C. Então, aqui eu tenho, ó, ângulo de 22, oposto ao ângulo de 22 graus. Eu tenho o meu cateto oposto. Do ladinho do ângulo de 22 graus, eu tenho o meu cateto adjacente. E oposto aqui ao ângulo de 90 graus, eu teria a minha hipotenusa. Ok? Então, aqui eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Só prestar atenção lá, ó. Quem utiliza cateto oposto e cateto adjacente é a minha tangente, né? Tangente de 22, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 22, vou lá na minha página número 20 e vou verificar quanto é a tangente de 22. Tangente de 22, 0,04. Tio, como é que o senhor verifica isso aqui, ó? Bem aqui em cima eu tenho seno, cosseno e tangente. Então, eu venho aqui até eu chegar no 22, ok? Tangente de 22, 0,404, ok? E substituo, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou trocar aqui, ó, passa para lá multiplicando e esse cara vai passar dividindo. X igual a 3 dividido por 0,4040. Quando eu fizer essa divisão, o número aproximado vai dar 7,425. Ok? Questão 2 diz assim, ó. Calcule os valores de seno, cosseno e tangente. Então, tá aqui, ó. Na minha letra A eu tenho esse triângulo
ângulo alfa, ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, referente ao ângulo alfa, esse cara aqui é o meu cateto oposto. Ângulo de 90 graus oposto a ele, eu tenho a minha hipotenusa. E esse outro ângulo que está bem do ladinho aqui do ângulo o ângulo alfa, eu tenho o meu cateto adjacente, ok? Já que eu preciso do seno, do cosseno e da tangente, eu preciso dos três valores, né? Eu preciso dos três valores. Então, primeiramente, eu vou calcular aqui o x. Vou calcular esse x utilizando o teorema do tio Pitágoras, né? Vou utilizar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 3 ao quadrado é 9, mais x ao quadrado. Passo 9 para cá. 36 menos 9 igual a x ao quadrado. 36 menos 9 é 25, igual a x ao quadrado. Está em forma de potência, vai em forma de raiz. X igual a raiz de 25, x igual a 5. Então, esse cateto adjacente aqui vale 5. Ok? Então, vamos lá começar a calcular. Seno do alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? 3. Quem é a hipotenusa? 6. Simplificando por 3 dá 1/2 ou 0,5. Cosseno do alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é x. X vale 5, então aqui é 5. Hipotenusa 6, 5/6. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, tangente, cateto oposto 3, cateto adjacente 5. Resolvido a minha letra A. Vamos lá para a letra B, a mesma ideia. Eu tenho aqui, ó, ângulo beta. Oposto ao ângulo beta, eu tenho meu cateto oposto. Do ladinho do ângulo beta, eu tenho meu cateto adjacente. Oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa. Então, ó, primeiro calculando a hipotenusa, porque eu vou precisar das três medidas, né? Então, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, igual 3 ao quadrado cateto, mais o outro cateto que é 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Então, x ao quadrado igual a 9 mais 16. X ao quadrado igual a 25. Raiz de 25, já que está em forma de potência, vai em forma de radical. Raiz de 25, 5. Só calcular seno, cosseno e tangente, né? Seno de beta, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? 4. Hipotenusa, acabamos de calcular. 5, então é 4/5. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, 3 sobre a hipotenusa, 5, 3/5. E por último, eu tenho a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, 4, cateto adjacente, 3. Então, aqui é 4/3. Ok? Vamos resolver agora a questão número 3, que diz assim, ó. Um avião decolou segundo o ângulo constante de 14 graus com o plano horizontal. Tá bem aqui, ó. Plano horizontal, 14 graus o meu ângulo. Sabendo que, algum tempo após decolar, o avião sobrevoou a torre a 1.800 metros do local de decolagem. Calcule a distância x percorrida pela aeronave e a altura que ela se encontra em relação ao solo quando sobrevoou a torre. Ok, então aqui eu tenho a distância, né, da onde o avião saiu até a torre, a distância que ele percorreu até sobrevoar a torre e a altura da torre. Que eu coloquei aqui, ó, sem esses desenhos bonitinhos, porque senão ia ficar perfeito, né? Lindo, maravilhoso. Eu coloquei sem isso, beleza? Para a gente poder calcular o que ele está nos pedindo. Então aqui eu tenho, ó, essa distância do ponto até a torre é 1.800, eu chamo de cateto adjacente porque está do ladinho do ângulo, né? Oposto ao ângulo de referência, está aqui o ângulo de 14 graus, oposto a ele eu tenho o meu cateto oposto, que seria a altura da torre, e aqui, ó, oposto ao ângulo de 90 graus eu tenho a minha hipotenusa. Vou lá na página número 14 e vou verificar seno, cosseno e tangente do ângulo de 14 graus e já coloquei aqui, ó, página número
20, se eu não me engano. Você vai e anota seno, cosseno e tangente. Beleza, agora é só utilizar, né? Já que eu quero aqui, ó, a altura, então aqui eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente eu uso tangente. Tangente de 14, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 14, cateto oposto H, cateto adjacente 1800, né? Tangente de 14, 0,2493 igual a H sobre 1800. Passo 1800 multiplicando. H igual a 1800 vezes 0,2493. Multiplicando isso dá 448,74 metros, que seria a altura da minha torre, né? Já que eu preciso agora da distância percorrida pelo avião, eu vou utilizar cosseno, porque cateto adjacente, que é o que eu possuo, sobre a hipotenusa, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, cosseno. Cosseno de 14, 0,9703, igual ao cateto adjacente 1800 sobre a hipotenusa x. Passa a hipotenusa para cá e passa o número para lá para baixo. Então ficou 1.800 dividido por 0,9703. Fazendo essa divisão, você tem 1.855,09 metros, ok? E por último, vamos de questão número 4, né? Ele pede para determinar a medida aproximada do ângulo. Ó, tá aqui o meu ângulo, oposto a ele eu tenho o meu cateto oposto, do ladinho dele eu tenho o meu cateto adjacente. Então, cateto oposto e cateto adjacente eu utilizo tangente, né? Tangente de alfa, cateto oposto sobre adjacente, oposto 5, adjacente 10. Simplificando, isso vai dar 1 sobre 2 ou 0,5, né? Aí você vai lá e vai procurar qual é o ângulo que tem aproximadamente a tangente igual a 0,5, lá na página número 20, né? Vou lá na tangente, tá aqui a tangente, ó, tangente, e vou procurar até onde tem aproximadamente 0,5, ó, 0,5095 é o mais aproximado, né? 27 graus da minha tangente, então esse ângulo alfa aqui, ó, seria de 27 graus. Fazendo a outra agora. Letra B. Oposto ao ângulo, cateto oposto. Oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa, seno, né? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então aqui eu tenho 8 sobre 10, oposto, hipotenusa. Dividindo 0,8. Aí eu vou lá, vou procurar na minha tabela qual é que tem o seno aproximado de 0,8, né? Aqui, ó, seno, aí eu venho aqui procurar 0,3, 0,5, 0,7, beleza, vou para o outro lado, 0,7, 0,8, aproximadamente de 54 graus, né? 54 graus. Ok, vou até trocar aqui que eu coloquei 53, não sei porquê. 54 graus. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.